Você sabia que, depois dos 40 anos, o corpo começa a enviar sinais silenciosos de envelhecimento que muitas vezes ignoramos? Dores nas articulações, perda de flexibilidade, cansaço constante e até alterações na postura podem parecer normais com a idade, mas não precisam ser. A verdade é que existem exercícios específicos, pouco conhecidos, que atuam diretamente na raiz desses problemas, promovendo vitalidade, energia e até rejuvenescimento físico. E o mais surpreendente, apenas 1% das pessoas acima dos 40 anos conhece essas práticas transformadoras. Neste conteúdo, você vai descobrir os 4 pilares desses exercícios anti-envelhecimento que podem redefinir sua relação com o tempo e com o seu corpo. Desperte os músculos adormecidos da juventude. Conforme envelhecemos, é comum acreditar que a perda de firmeza, equilíbrio e força é apenas uma consequência natural do tempo. Embora o processo de envelhecimento seja inevitável, muito do que sentimos no corpo após os 40 anos não está diretamente ligado à idade, mas sim à falta de ativação muscular adequada. A verdade é que, com o passar do tempo, muitos dos nossos músculos entram em um estado de hibernação funcional. Esse fenômeno, conhecido como inibição neuromuscular, acontece quando certos grupos musculares deixam de ser utilizados com frequência, seja pelo sedentarismo, pela má postura, por padrões repetitivos de movimento ou até mesmo por lesões antigas. O cérebro, ao perceber que aqueles músculos não estão mais sendo acionados com regularidade, diminui os sinais enviados a eles. Isso leva à perda de força, à sensação de instabilidade corporal e à queda da vitalidade física. O corpo começa, então, a compensar. Outros músculos, que não são os mais indicados para determinadas funções, tentam assumir o controle. Isso gera desequilíbrio, sobrecarga e, muitas vezes, dor. Além disso, quando músculos profundos, como os estabilizadores da coluna, os glúteos ou o abdômen transverso, deixam de ser ativados corretamente, o corpo perde sustentação e firmeza. O resultado é visível: postura encurvada, rigidez nos movimentos, menor mobilidade e até flacidez precoce. Mas há um caminho reverso. A ciência do movimento humano já provou que é possível reativar essas áreas adormecidas por meio de exercícios simples, feitos com precisão e consciência. Diferente do que se pensa, não é necessário treinar pesado, levantar peso ou passar horas na academia. O mais importante é trabalhar a conexão entre o cérebro e o músculo, reforçando o caminho neuromuscular perdido ao longo dos anos. Alguns dos exercícios mais eficazes incluem a ponte pélvica com foco na ativação dos glúteos, que ajuda a restaurar a estabilidade da pelve e da lombar. Práticas respiratórias profundas, associadas à ativação do core, fortalecendo o centro do corpo de dentro para fora. Alongamentos ativos, que combinam flexibilidade com controle muscular, promovendo mais mobilidade e leveza. Exercícios isométricos, como pranchas modificadas, que reeducam o corpo a manter estabilidade e força com mínimo esforço. O segredo não está na quantidade, mas na qualidade e na constância. Ao praticar esses movimentos de forma regular, é possível sentir transformações reais. A postura melhora, os movimentos se tornam mais leves, a sensação de peso no corpo diminui e a energia vital retorna. Mais do que um benefício estético ou funcional, reativar esses músculos esquecidos é um reencontro com a juventude interior. É como devolver ao corpo a sua linguagem original, aquela que sabe se mover com liberdade, confiança e fluidez. Se há um ponto de partida para reverter os sinais do envelhecimento, ele está exatamente aqui, no despertar consciente da musculatura que sustenta o seu corpo e a sua vitalidade. O segredo da postura que levanta até o rosto. Ao longo dos anos, a postura vai mudando, quase sem que percebamos. Horas em frente ao computador, uso constante de celulares, pouca atividade física e a tendência natural do corpo de buscar conforto resultam, lentamente, em uma curvatura cada vez mais acentuada da coluna, ombros arredondados, pescoço projetado para frente e peito fechado. Esse quadro, chamado de síndrome cruzada superior,
é mais do que um problema estético. É um acelerador do envelhecimento físico e até da aparência facial. Pense no corpo como uma estrutura interligada. Quando a base se desequilibra, todo o resto sofre. Se a cabeça está projetada à frente da linha dos ombros, os músculos do pescoço entram em tensão constante, a mandíbula se desalinha e os músculos faciais perdem sua sustentação natural. O resultado? Papada, queda das bochechas, marcas de expressão mais acentuadas e um semblante de cansaço que nem o melhor creme do mundo consegue esconder. A maioria das pessoas busca soluções superficiais para esses sinais, tratando apenas os efeitos e não a causa. Mas há um caminho mais eficaz, profundo e duradouro: corrigir a postura e restabelecer o equilíbrio entre as estruturas musculares do corpo. Isso ativa cadeias musculares que se refletem até o rosto, promovendo um efeito lifting natural, sutil, porém poderoso. Vamos entender como isso acontece na prática. Quando você corrige a postura, a coluna volta ao seu alinhamento natural, redistribuindo o peso corporal com eficiência. O pescoço se reposiciona, aliviando tensões na região cervical e na base do crânio. A caixa torácica se expande, melhorando a capacidade respiratória e oxigenando melhor os tecidos. A circulação sanguínea e linfática no rosto melhora, o que reduz inchaços, suaviza marcas e promove mais viço. Os músculos da face, que antes estavam pendendo por falta de suporte, voltam a se sustentar sobre uma base estável. E o que é ainda mais surpreendente, o tônus facial é influenciado pela musculatura do tronco e da cervical. O rosto e o corpo se comunicam o tempo todo. Se você se curva para a frente, por exemplo, os músculos do pescoço se alongam de forma exagerada e perdem força. Já os músculos do peito encurtam. Esse desequilíbrio cria um efeito dominó que altera a expressão facial e o contorno do rosto. A postura correta não é rígida ou forçada. Ela é leve, fluida, equilibrada e pode ser conquistada com a prática de exercícios simples, como alongamentos posturais com foco na extensão da coluna torácica, fortalecimento da musculatura escapular e posterior dos ombros, reeducação da posição cervical com exercícios de queixo e pescoço, treinos de respiração diafragmática que abrem o peito e reposicionam a cabeça, técnicas de consciência corporal e propriocepção que devolvem ao corpo o senso de alinhamento natural. Muitas pessoas relatam, após poucas semanas de prática, não só uma melhora na dor e no bem-estar, mas uma mudança perceptível na aparência facial. O rosto parece mais leve, os olhos mais abertos, a pele mais firme e a expressão mais descansada. Tudo isso sem produtos caros, sem procedimentos invasivos e sem fórmulas milagrosas. Apenas reconectando o corpo com sua postura ideal. A juventude está, em grande parte, na forma como você se move e se posiciona no mundo. Quando a postura é restaurada, o corpo respira melhor, os músculos trabalham em harmonia e o rosto acompanha esse renascimento com naturalidade. Levantar o corpo é, literalmente, levantar o rosto, e com ele, a energia, a autoestima e a presença. Respiração restauradora, o antídoto contra o envelhecimento celular. Poucos percebem, mas a forma como você respira ao longo do dia molda, silenciosamente, a sua saúde física, emocional e até a velocidade com que suas células envelhecem. A respiração, muitas vezes encarada como algo automático, é, na verdade, uma das funções mais poderosas que temos à disposição para frear o processo de envelhecimento, não apenas o que se vê externamente, mas aquele que acontece nas camadas mais profundas do corpo, a nível celular. À medida que envelhecemos, a capacidade respiratória tende a diminuir. Os músculos respiratórios enfraquecem, a mobilidade do diafragma se reduz e os padrões respiratórios se tornam mais curtos, rápidos e superficiais. Soma-se a isso o estresse crônico, a má postura e a vida sedentária, e temos o cenário perfeito para uma respiração disfuncional. Um fator oculto, porém decisivo, no desgaste celular acelerado. Quando respiramos de forma superficial, a troca gasosa nos pulmões se torna ineficiente. O oxigênio,
que deveria alimentar nossas células, não chega em quantidade ideal, e o dióxido de carbono, que deveria ser eliminado, se acumula no organismo. Isso cria um ambiente ácido, inflamatório e propício à degeneração celular. Por outro lado, quando reaprendemos a respirar corretamente, ativamos uma cadeia de respostas fisiológicas restauradoras. A respiração se torna um verdadeiro rejuvenescedor interno. É o que chamamos de respiração restauradora, uma prática consciente que ensina o corpo a respirar como ele respirava na infância, profunda, lenta, ritmada e diafragmática. Esse tipo de respiração tem o poder de oxigenar profundamente os tecidos, favorecendo a renovação celular e a eliminação de toxinas. Regular o sistema nervoso autônomo, saindo do modo luta ou fuga, estresse, e ativando o modo descanso e digestão, regeneração. Reduzir inflamações crônicas, um dos principais marcadores do envelhecimento precoce. Estimular a produção mitocondrial, aumentando os níveis de energia e combatendo a fadiga celular. Melhorar a função cardiovascular e cerebral, aumentando o foco, a memória e a clareza mental. Aumentar a produção de hormônios relacionados à longevidade, como a melatonina e a serotonina. A grande chave está na conexão entre respiração e sistema nervoso. Cada inspiração e expiração consciente envia sinais ao cérebro sobre o estado do corpo. Quando respiramos mal, o corpo interpreta que estamos em alerta, liberando hormônios do estresse. Mas quando respiramos bem, ele entende que estamos seguros e aciona os mecanismos naturais de cura, equilíbrio e rejuvenescimento. Incorporar a respiração restauradora à sua rotina diária pode ser simples e transformador. Bastam 5 a 10 minutos por dia, em um ambiente calmo, para começar a notar os efeitos. Respiração diafragmática profunda. Colocando uma mão no peito e outra no abdômen, observe se a respiração expande a barriga e não apenas o tórax. Respiração coerente. Inspire por 5 segundos, expire por 5 segundos. Faça isso por 5 minutos, mantendo o ritmo constante. Box breathing, respiração em quadrado. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 4. Segure novamente por 4. Isso regula o sistema nervoso e aumenta a resistência ao estresse. Expiração prolongada. Dobre o tempo da expiração em relação à inspiração. Exemplo: inspire por 4 segundos, expire por 8. Essa técnica induz estados profundos de relaxamento, alongamentos com respiração guiada. Associar movimentos leves à respiração ajuda a liberar tensões musculares, melhorar a postura e potencializar os efeitos. Com a prática constante, o corpo reaprende a respirar com naturalidade, mesmo fora dos momentos de exercício. E os efeitos acumulativos dessa prática são notáveis: mais vitalidade, melhor disposição, sono profundo, menos ansiedade, pele mais viçosa, mente mais clara e um corpo que funciona com mais harmonia e leveza. A juventude verdadeira não está apenas na aparência, mas na qualidade dos processos internos que sustentam a vida. Respirar melhor é viver melhor. É oferecer ao corpo, todos os dias, o combustível mais puro e essencial para continuar se renovando, funcionando com eficiência e atravessando os anos com saúde, presença e plenitude. A respiração é a ponte entre o corpo e a mente, entre o envelhecer e o florescer. Quando você a domina, domina também o tempo. Flexibilidade da coluna, o termômetro da idade biológica. Existe um velho ditado oriental que diz: você é tão jovem quanto a flexibilidade da sua coluna. E essa afirmação, embora simples, carrega uma verdade profunda. A coluna vertebral é o eixo central do nosso corpo, física, energética e simbolicamente. Ela sustenta, conecta e protege. É por ela que passam os nervos que comandam todos os órgãos, músculos e funções vitais. Quando ela está rígida, travada ou limitada, todo o corpo envelhece junto. Muitos associam a idade apenas à aparência externa ou ao número de anos vividos. Mas há um marcador muito mais fiel: a idade biológica, e um dos principais indicadores dela
é a mobilidade e a saúde da sua coluna. Afinal, uma coluna jovem é sinônimo de corpo funcional, livre, ágil, com boa circulação, respiração eficiente e sistema nervoso em pleno funcionamento. Com o passar do tempo, é natural que algumas articulações percam elasticidade, mas o sedentarismo, a má postura e o estresse crônico aceleram esse processo. O resultado é uma coluna cada vez mais rígida, com discos intervertebrais desidratados, encurtamento dos músculos paravertebrais e redução da amplitude de movimento. Essa limitação não afeta apenas a capacidade de se mover, mas impacta órgãos internos, digestão, respiração, equilíbrio emocional e até o humor. Por outro lado, quando a coluna é trabalhada com exercícios específicos, que envolvem mobilidade, alongamento, ativação da musculatura profunda e consciência corporal, os efeitos são surpreendentes. É como se o corpo ganhasse anos de volta. A pessoa passa a andar com mais leveza, respirar com mais amplitude, dormir melhor e até pensar com mais clareza. Entre os benefícios diretos da flexibilidade da coluna estão melhora significativa da postura e do alinhamento corporal, redução de dores crônicas nas costas, ombros e pescoço, estímulo à circulação sanguínea e ao sistema linfático, aumento da vitalidade e da energia ao longo do dia, maior conexão entre corpo e mente, promovendo presença e foco, rejuvenescimento global da estrutura corporal e melhora na estética física. O mais importante é entender que a flexibilidade da coluna não é um privilégio da juventude, mas uma conquista possível em qualquer idade. Existem métodos eficazes e acessíveis que trabalham a coluna de forma inteligente e segura. Movimentos suaves, coordenados com a respiração, que respeitam os limites do corpo e, ao mesmo tempo, desafiam os músculos profundos responsáveis pela sustentação vertebral. Algumas práticas recomendadas incluem exercícios de mobilidade articular, especialmente para as regiões cervical, torácica e lombar, alongamentos em cadeia muscular, que desbloqueiam tensões acumuladas por anos, exercícios de ativação do core, centro do corpo, que oferecem estabilidade à coluna e evitam sobrecargas, movimentos de torção suave, que hidratam os discos intervertebrais e nutrem a medula espinhal, técnicas de autopercepção e alinhamento postural, que ensinam o corpo a se mover com mais consciência e leveza. O resultado desse trabalho contínuo é profundo. O corpo deixa de gastar energia com compensações e tensões desnecessárias e passa a funcionar de forma integrada e eficiente. E essa eficiência é sentida não só no corpo, mas também no estado mental e emocional. Pessoas que desenvolvem a flexibilidade da coluna relatam maior disposição, melhora no humor, alívio da ansiedade e sensação de liberdade ao se mover, algo que muitos acreditavam ter perdido com a idade. Cuidar da coluna é cuidar do tempo que resta e da qualidade com que esse tempo será vivido. É possível ter 60, 70 ou 80 anos com a coluna de uma pessoa de 40, ou ter 40 anos com o corpo preso e enrijecido como o de alguém muito mais velho. A escolha está nos hábitos diários e no quanto você está disposto a devolver mobilidade ao seu eixo central. A juventude verdadeira não se mede em rugas, mas na leveza com que o corpo se move e na fluidez com que a vida passa por ele. Flexibilizar a coluna é flexibilizar o tempo, é tornar cada movimento uma prova de que ainda há muito por viver.